nós vamos neste momento abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Aqueles que encontraram, digam amém. Aqueles que não encontraram, digam quarta-feira, toda quarta-feira, a partir do mês de julho, o culto de ensino da palavra. Amém? Todos encontraram? Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. A palavra diz assim. Achou? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mais uma vez. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Podeis assentar. Que a graça do Senhor esteja com cada um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Lucas 1,37 que não há impossíveis para Deus. E ela acrescenta ainda algo mais: em todas as suas promessas. Quantos de nós, quando o Senhor usou alguém, ou a palavra, ou usou um profeta, ou usou um hino, para dizer para você que Deus faria algo na sua vida, que Deus traria algo para a sua vida, e no entanto passaram-se 1, 2, 3, 10 anos, e você não recebeu aquilo que deveria receber? Então, amados irmãos, nesta noite eu quero trazer à sua memória aquilo que traz esperança ao teu coração. Eu quero trazer para você nesta noite algo de Deus, para que você não se sinta fracassado, para que você não se sinta derrotado, mas que você entenda que ainda que se passaram 1, 2, 3, 50 anos, a promessa que Deus fez para você, ela irá se cumprir. Mas você também irá aprender algo da parte do Senhor, que nem fome, nem nudez, nem principado, nada pode separar você do amor de Deus. Mas o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, ele só pode impedir, só pode deixar de acontecer, se você mesmo não deixar Deus agir na tua vida. Amados irmãos, quando Lucas ele fala na presença do Senhor, quando ele fala através do Evangelho que não há impossíveis para Deus, nós precisamos ter diante do Senhor agora um discernimento das coisas de Deus. Às vezes você olha para um problema e você olha o tamanho daquele problema, grande problema, não estou conseguindo. É só um minutinho, irmãos. Tem cadeira aqui, ó. Se quiser pegar, você pode pegar aqui, amém? Então, amados irmãos, às vezes nós estamos passando por uma luta, uma prova, uma tribulação, e aí você está, meu Deus, agora não dá mais, eu não consigo caminhar, eu não consigo chegar, meu Deus, a linha de chegada está ali, mas eu não estou conseguindo alcançar. E nessa noite você vai aprender que ainda que tudo se levante contra você, se Deus tem promessa na tua vida, a promessa vai acontecer. Amados irmãos, eu me lembro no ano de 1993, eu morava na cidade de Juiz de Fora, eu era quartelado do exército ali naquele lugar, e eu me lembro de uma noite que saiu eu e 2 amigos meus para ir em direção a uma igreja que se chamava Nova Jerusalém. Quando nós estávamos dentro do ônibus, e já tínhamos andado um tempo já de ônibus, um desses amigos meus falou assim: ó, vamos descer aqui. Aí eu perguntei: mas já chegamos? Não, vamos descer aqui, Deus está mandando nós descer aqui. E nós descemos numa rua, e era uma rua comprida assim, e nós caminhamos, e de repente ele falou: é aqui que nós vamos. E nós esse amigo meu bateu na porta da casa de uma mulher, saiu uma mulher lá e falou assim: louvado seja Deus, que só estava faltando vocês 3 chegarem aqui. E quando nós entramos na casa daquela mulher, o que aconteceu? Havia uma grande mesa,
e havia apenas 3 lugares vagos naquele lugar, e nós 3 sentamos ali, e de repente aquela mulher começou a cantar um hino, começou a louvar um hino da harpa. Daí a pouco ela pegou a palavra, e ela leu a palavra, ela ministrou a palavra, e de repente ela apontou o dedo na minha direção, e começou a entregar coisas para mim, começou a falar coisas da minha vida, que eu iria viajar por lugares que eu nunca imaginei que eu iria viajar, que muitas pessoas conheceriam a palavra do Senhor através da minha vida. E amados irmãos, de todas as profecias que eu recebi até hoje na minha vida, essa foi a mais completa que o Senhor falou comigo. Ele falou comigo que eu iria viajar por vários lugares, que eu iria conhecer várias pessoas, que a palavra do Senhor seria pregada. Eu, em 25 anos que eu trabalhei na Polícia Militar, eu rodei 15 cidades diferentes. Conheci ministérios de tudo quanto é jeito que você imaginar. Consegui levar a palavra para várias pessoas. Muito tempo. E essa promessa que o Senhor fez para mim, através dessa irmã, até hoje se cumpre na minha vida. Eu trabalhei aqui, a última cidade que eu trabalhei foi aqui em Divisa Nova. E quando eu aposentei, não estava no meu plano pastoreado, não tinha nada de pastoreado na minha vida, não imaginava que isso ia acontecer. E de repente Deus levantou, o nosso pastor lá em Orizânia, que eu já conheci há muitos anos, e ele falou, ele orando no monte, Deus falou com ele: olha, está na hora de levantar o meu servo. Amados irmãos, eu quero dizer para você, às vezes você tem uma promessa de Deus, às vezes o Senhor já falou com você, já confirmou com você, mas mesmo assim paira uma dúvida no seu coração, e essa dúvida que paira no seu coração é o que impede da realização dessa promessa. O Senhor não age na dúvida, amados irmãos. Para você pregar a palavra, para você ouvir a palavra, para você viver as grandezas de Deus, a primeira coisa que você precisa é sair do raso. Você não precisa ter medo, você não pode ter medo de mergulhar em águas profundas. Quando nós estudamos, aqueles que gostam de documentário, eu já até preguei isso aqui uma vez, quando você procura o lugar mais alto do universo, o lugar mais longe do universo, lá está Deus. Se você mergulha lá no lugar mais profundo do oceano, que é a Fossa das Marianas, lá está Deus. Agora, só quem desceu lá sabe o que viu lá. Só quem foi ao espaço sabe o que viu lá. Apóstolo Paulo fala que existiu um homem, se no corpo ou fora dele, foi até o 3º céu e viu coisas inefáveis que não era lícito falar. Por quê, amados irmãos? Esse homem que o apóstolo Paulo fala era ele mesmo. Agora, por quê que ele foi ao 3º céu, viu coisas que não era lícito falar, e Jesus revelou a João lá no Apocalipse? Amados irmãos, existem experiências que são só para nós. Existem experiências que nós vamos viver, que não é, a minha não é para você, a sua não é para ela, é cada um ter a sua experiência individual. E quando nós entendemos que ainda que tudo se levante, aquela promessa que Deus fez, pode ter passado 50 anos, ela vai se cumprir. Agora eu quero contar uma experiência de uma mulher da Argentina, não sei se eu já contei isso aqui, e eu vou mostrar para você por que algumas promessas não se cumprem. E não se cumprem não é porque Deus não quer cumprir. Eu estava vendo hoje, uma amiga minha mandou uma mensagem para mim. Ela dizia que teve um pastor que orou pela vida dela, e esse pastor disse para ela o seguinte: oi, presta atenção para vocês captarem a mensagem aí, ó. Ele falou assim para ela, quando ele orava por ela: olha, minha filha, eu estou vendo na tua vida muitos processos iniciados e muitos deles não cumpridos. O que quer dizer isso? A pessoa começa um processo de caminhada com Deus. Ela começa e vai, e Deus vai moldando daqui, vai moldando dali, mas na hora que a pessoa vai ganhar o 10, ela retrocede, volta para trás. Existiu uma mulher na Argentina, e quando ela era jovem, Deus falou com ela: filha, eu preciso de ti para a pregação do meu evangelho. E essa mulher disse para Deus o seguinte: Senhor, deixa eu casar primeiro. E essa mulher se casou. E Deus torna a falar com ela: filha, preciso de você para a pregação do meu evangelho. E essa mulher diz: pai, deixa eu ter um filho primeiro. E essa mulher teve filho. Passa mais um tempo, Deus torna a falar com ela: filha,
preciso de você para a pregação do meu evangelho. E ela fala: Senhor, deixa eu ver meu filho crescer. E ela viu o filho dela crescer. E se passaram anos e anos e anos. Um dia, está passando um ungido do Senhor no meio da rua lá, e o Senhor fala: vai até aquela casa, porque eu tenho algo a dizer para alguém ali naquele lugar. E aquele ungido do Senhor bate na porta. Quando ele abre, quando aquela mulher abre a porta, o Senhor toma a boca daquele varão e fala o seguinte para aquela mulher: filho, eu te chamei diversas vezes para a minha obra. Te chamei para que pessoas conhecessem o evangelho através da tua vida. Contudo, você optou por casar, ter filhos, ver os filhos crescerem. E por tua culpa, mais de 50.000 argentinos deixaram de conhecer a minha palavra. A promessa estava ali para aquela mulher. Só que ela virou as costas para a promessa. Às vezes você pensa assim: mas Deus falou tem tanto tempo. Tem uma promessa, amados irmãos, que é para cada um de nós. Tem uma promessa que ela é coletiva para todos nós. E essa promessa é o quê? Que Jesus irá voltar. Mas se você não crê, como tem pessoas que não creem, tem pessoas que não creem. Uma certa vez uma moça disse para mim assim: pastor, desde os meus 3 anos de idade que eu escuto que Jesus vai voltar. Estou com 33 anos e até hoje ele não voltou. E só porque Jesus ainda não voltou, eu vou deixar de acreditar que ele vai voltar? Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Se você se esquece da promessa maior, que é a volta de Jesus, você não vai esquecer da promessa que Deus fez para você. Tem pessoas que o Senhor disse que traria um varão, uma varoa para a sua vida. Tem pessoas que Deus disse que iria prosperar. Tem pessoas que Deus disse que iria exaltar. Mas tem uma promessa muito linda que fala na palavra de Deus. E muitas pessoas, elas renegam essa palavra, essa promessa de Deus. E essa promessa é que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Quando nós, amados irmãos, entendemos o que o Senhor quer dizer com isso, nós nos arrependemos dos nossos pecados, dobramos os nossos joelhos e clamamos. E clamar não é uma simples oração. Clamar não é você dobrar o joelho e... Não, clamar é você gritar. É você clamar ao Senhor, rasgar o peito e falar: Deus, eu estou aqui. Tem misericórdia de mim. Se você, amado irmão, você não está lidando aqui com Baal, você não está lidando aqui com algum demônio kamikaze que se manifesta na igreja, não. Você está lidando com o Deus que criou todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes você vê pessoas que estão enfermas, estão doentes, estão ali vivendo uma vida desgraçada, uma vida desregrada, e você pensa: está pagando alguma coisa, não sei o que, papapá. Amados irmãos, domingo eu dizia isso aqui na igreja, acho que foi domingo mesmo. A palavra de Deus fala que se o nosso olho nos fizer pecar, arranque e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranque e joga fora. Porque preferível é que você entre no reino dos céus faltando algo, do que você ir para o inferno completo. E tem muitas pessoas que falam assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira! Isso é um sofisma. Isso é algo que as pessoas fazem querer parecer que é uma verdade. Deus é perfeito. Com Deus não tem esse negócio de linha torta, não. Deus é perfeito, não é, Bíblia? Deus é perfeito. Quando Deus fala para você, Maciel: filho, eu vou te colocar num lugar de destaque, ele faz isso. As pessoas acham que Deus ele está limitado a esse tempo. Lendo engano. Deus não está limitado a esse tempo, porque Deus vive na eternidade, irmãos. E quando você vai estudar na teologia, você vai estudar, né, na criação, você vai perceber que Deus ele vive no Kairos. Deus não saiu da eternidade, ele continua lá. Nós vivemos no tempo Cronos. O que quer dizer isso? Quando a contagem começa quando Jesus está aqui. Agora, quando Jesus voltar e religarmos ao Pai de todas as formas, Kairos liga com Cronos e se forma só uma eternidade.
Quando nós, amados irmãos, percebemos que o nosso Deus não está limitado a uma doença, não está limitado a uma questão financeira, não está limitado a um casamento que está destruído ali, não está limitado a um filho que está na droga, não está limitado a um ladrão, não está limitado a essas coisas, você vai entender que o nosso Deus não pode ser medido. A palavra diz que as águas do mar cabem na concha da mão dele. Agora imagina, o planeta Terra, ele é quase todo formado por água. Agora imagina, se a concha das mãos dele abriga todas as águas do oceano, que tamanho é esse Deus? Infinito, amados irmãos. Ele não pode ser medido. E quando nós colocamos nas mãos dele, Senhor, eu estou vivendo uma vida assim, eu não posso mais viver dessa forma. A minha vida está toda avacalhada, toda bagunçada. Eu não sei se a minha casa, se o banheiro é a cozinha, se a cozinha é o quarto. Eu todo avacalhado. O que está faltando para você? Deixar que Deus coloque ordem na tua vida. Amados irmãos, eu sempre prego isso aqui, sempre digo: existe uma portinha no nosso coração, e essa portinha ela só tem chave para o lado de dentro, e ela só abre se você abrir. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor está à porta e bate, e se você abrir, Ele vai entrar e vai cear com você. Mas eu quero dizer para você uma coisa: quando você abrir a porta do seu coração, a primeira coisa que Deus vai fazer é uma faxina no teu coração, é tirar aquelas raízes de amargura, é tirar aquele sofrimento, é tirar aquelas lágrimas acumuladas ali, e Ele vai transformar a tua vida. Porque quando o Senhor fala que Ele vai entrar e cear, Ele quer dizer que Ele vai ter intimidade com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amado irmão, Lucas 1,37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando nós lembramos de Elias, quando ele está ali pelejando contra os profetas de Baal e Azera, os profetas ficaram ali, e se rasga daqui, e se rasga dali, e não sei mais o que, ó Baal para cá, ó Baal para lá. E o que aconteceu? Silêncio. Silêncio. Mas quando o profeta Elias, ele clama a Deus, desce fogo dos céus e lambe toda aquela oferta que ele estava fazendo ali. Agora imagina se Elias tivesse duvidado, se Elias tivesse dito: não, esse negócio aí não está com nada não, esse negócio não acontece. Eu quero dizer para você, irmãos, nós não podemos estar por aí atrás de revelações, atrás de profecias, nós não podemos estar aí procurando essas coisas. Existem falsos profetas no nosso meio, existem pessoas que são abusadores da fé alheia, são pessoas que o negócio deles é encher o bolso, existem pessoas que o negócio deles é enganar, existem pessoas que querem vir numa igreja cheia. Mas de que adianta uma igreja cheia se a presença do Espírito Santo não está ali? De que adianta 200.000 cadeiras, não sei quantas mil pessoas lá, se a manifestação do Espírito não acontece? Amados irmãos, nós precisamos deixar as coisas de menino para trás, precisamos deixar as coisas de menino e começar a comer alimento sólido, começar a comer coisas que realmente satisfazem a nossa vida. Não adianta nós ficarmos ali, porque ali tem um quem é rela, ali tem não sei o quê, ali tem não sei o quê. Amados irmãos, cada um de nós, se buscar a Deus, viverá grandes coisas com Deus. Mas para isso é preciso buscar. Hoje nós estávamos indo para Guaxupé e o Maciel, e nós conversávamos acerca de dons e talentos. Nós conversávamos acerca de dons e talentos. Tem muita gente que acha que o dom que Deus dá é para ele. É para ele. Não, porque eu tenho dom da profecia, eu tenho dom da revelação, eu tenho dom não sei do que. Amados irmãos, os dons são para o crescimento da igreja. Os dons são para ser usados não para engrandecer o homem, mas é para engrandecer a igreja, edificar, consolar e edificar. O que passar disso pula fora, que é carne, irmãos. O que passar disso sai fora, que é carne. Se nós olharmos as coisas da palavra de Deus, nós vamos ver como é a ação do Espírito Santo. Ele trabalha em nós, ele habita em nós, mas para você viver grandezas com ele, você tem que mergulhar nele, irmãos. Para quem está acostumado a ler a palavra, a estudar a palavra, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se expressa com gemidos inexprimíveis. O
que é gemidos inexprimíveis? É quando Ele sonda o coração de Deus. Às vezes você vê pessoas que estão ajoelhadas, estão ali em silêncio, ou balbuciando. A gente lembra de Ana. Ana estava ali contrita diante do tabernáculo, ela estava ali só movendo os lábios, e o profeta ele achou que ela estava embriagada. E ele fala: aparta de ti esse vinho, mulher. E ela fala: eu não estou embriagada, eu sou uma mulher aflita de coração. Quantas pessoas estão na casa do Senhor aflitas de coração, que não tem mais força para orar, que não tem mais força para dobrar o seu joelho e clamar a Deus, porque para eles o impossível de Deus não aconteceu ainda. Quantas pessoas têm vivido essa vida toda atrapalhada porque sofreu uma decepção, alguém puxou o seu tapete, alguém disse que ia acontecer e não aconteceu. Eu conheço pelo menos umas 100 pessoas aí que já receberam algo que acharam que é de Deus e não era, e se frustraram e se decepcionaram. Existe um dom que eu acredito que todos deveriam buscar, com ênfase, e esse dom se chama discernimento de espírito. Tem muita gente falando por aí, falando que é a voz de Deus, mas não é. Tem muita gente se ligando a coisas desse mundo e achando que é coisa de Deus, e não é. E chega lá na frente, ela vai tomar um tapão, um escorregão, e vai cair lá na frente. Eu creio que quando Jesus voltar, teremos surpresas no céu. Eu creio que nós não vamos lembrar dos nossos parentes lá, que ficaram para trás. E eu acredito nisso porque Apocalipse 21:4, a palavra diz que não haverá choro, não haverá rancor, não haverá nada disso. Por quê? Cuidado para não cair da cadeira aí. Cuidado aí. Troca de cadeira aí, senão cai aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então lá no céu, amados irmãos, nós não vamos lembrar daqueles que ficaram, mas nós vamos ter surpresa lá no céu, porque pessoas que eu acredito, que pessoas que nós acreditávamos que não estaria lá, vão estar, e pessoas que nós acreditávamos que estariam, não vão estar. A salvação, amados irmãos, é algo individual, é algo meu, do Ian, da Bíblia, da Vanessa, é algo individual. Ainda que a Bíblia diga: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas eu não posso apontar para o meu filho e falar: não, você está salvo, porque se ele negar a Cristo, ele não será salvo. Então o que eu devo fazer? Ensinar aos meus filhos o caminho da luz, através da palavra de Deus. Nesta igreja nós ensinamos o que aqui? Que a transformação vem pela palavra. A palavra, ela tem que ter um espaço maior dentro do culto, porque na palavra a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão há 50 anos dentro da igreja, você chega perto dela: fulano, dá um testemunho aí. Eu não pastor, misericórdia, não gosto de testemunho, não sei, não aconteceu nada comigo. Só de você acordar já é um testemunho. Tem pessoas que acham que testemunho é cura da AIDS, tem gente que acha que testemunho é cura do câncer, tem gente que acha que testemunho é uma porta que se abriu. Eu quero dizer para você, até uma unha encravada é testemunho. Quem tem unha encravada sabe que é uma dificuldade danada para calçar um sapato. Testemunho não é só aquilo que é grandioso, aquilo também é. Mas às vezes, amados irmãos, eu lembro de uma história que eu ouvi, dessas andanças minhas por aí, e eu me lembro de um testemunho que foi contado na igreja que eu frequentava, metodista wesleyana, de uma irmã, que ela tinha uma casa de aluguel, e uma pessoa alugou a casa dessa irmã, e já estava lá há 3, 4 meses e não pagava aluguel, e o sustento daquela mulher vinha daquele aluguel. E ela disse que ela orava e ela falou: Senhor, como é que eu vou viver? Eles entraram na minha casa, não saio.
estão lá morando, o dinheiro que eu tenho é dali, para comer, como é que eu faço? E ela fala que o Senhor falou com ela: eu vou entrar com providência e vou mandar um exército dentro daquele lugar. E aquela mulher descansou em Deus. Quando foi no outro dia, o pessoal que morava naquela casa procurou aquela mulher: ó, nós vamos mudar, porque aquela casa foi invadida por formigas e não tem como nós ficar lá dentro. Olha o exército que Deus mandou lá. Às vezes as pessoas acham que tem que cair uma bomba aqui e tal, que não sei o que, para aí todo mundo ser salvo e falar que foi livramento. Os irmãos vieram de Divisa Nova agora. A estrada está um buraco danado, né? O passeio está uma buraqueira danada. Um dia que eu fui lá, a gente foi vender umas roupas lá, caiu uns 3 buracos lá, voltando, né? Então as pessoas acham que livramento é só aquelas coisas grandes. Não é. Se Deus tem um projeto na tua vida, meu irmão, pode se passar o tempo que for, Ele não vai permitir que te aconteça nada. Agora, se você blasfema contra o Espírito Santo, se você renega a Cristo e você fala: pai, eu não quero saber de nada, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, aí é problema teu com Deus. Eu me lembro que eu era viciado em bebida alcoólica. E eu bebia muito. Eu me lembro que eu já conhecia Jesus nessa época. E eu lembro que eu cheguei na casa da minha tia uma vez, lá em Apim. E meus primos: vamos tomar um livro. Não, pai, não vou não, eu sou crente e tal. Ih, pai, o negócio é me embriagar, pai, vamos lá e tal. Fui lá. E quando eu dei a primeira golada, minha tia chegou: mas você não é crente? Olha o mau testemunho. E ali acabou, né? Aí você já fica assim e tal. E eu lembro que eu marretava mesmo, bebi com vontade mesmo. E eu me lembro que a minha esposa virou para mim, nós morávamos em Campos Altos, ela falou assim: ó, não casei para isso não. Dá um jeito, eu vou marcar, eu vou embora, não vou ficar aqui mais, que não sei o que. E ela foi embora mesmo. Voltou para Guaxupé. Era o último lugar do mundo que eu queria voltar. Queria voltar para Belo Horizonte, acabei parando aqui em Boteiros. Mas eu me lembro que eu fui num culto lá em Itapiratiba, num ponto de pregação, que essa igreja aqui é no mínimo umas 5, 6 vezes maior do que o ponto de pregação lá. E eu lembro que eu cheguei lá, eu falei com Deus, e a gente tem que ser honesto e sincero com Deus. Não adianta você falar assim: eu não tal, ficar igual aquela hiena do desenho animado, né? Ó céus, ó vida. Não. Quando você dobra o seu joelho, você tem que ser sincero com Deus. Deus não está preocupado com palavras bonitas, imagem acessível, Deus não sei o que. Não. Deus quer sinceridade do teu coração. E naquele dia eu joguei limpo com Deus. Eu falei: Senhor, é tudo ou nada. Ou eu sou liberto aqui agora, ou eu não quero saber do Senhor, não quero saber de igreja, não quero saber de nada. Eu vou cair de cabeça no mundão. E eu sempre fui assim, quem me conhece sabe, eu sou 880, eu não tenho meio termo comigo não. E eu me lembro que ali eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar. E eu comecei a sentir um peso nas minhas costas, como se uma cachoeira estivesse caindo em cima de mim. E eu me senti que eu estava sendo lavado naquele dia. E eu me lembro que nós mudamos aqui para Boteiros no dia que o Brasil perdeu o jogo de 7-1. E eu me lembro que nós mudamos, eu fui lá no mercado, comprei 2 latinhas de cerveja sem álcool. Falei: eu vou fazer a prova com Deus hoje. E eu lembro que todo mundo lá na sala vendo o jogo, o Brasil tomando aquelas lambadas lá pra cá. E eu fui na cozinha sozinho, abri uma latinha de cerveja. Quando eu dei a primeira golada, do jeito que foi, voltou. Nunca mais. Esse é o Deus que eu sigo. Para se cumprir as promessas de Deus na minha vida, eu precisava ser liberto disso. Amados irmãos, às vezes você pensa assim: poxa, mas tem tanto tempo que eu estou esperando. Se você está esperando, é porque Deus está trabalhando, irmão. Se você está esperando, é porque Ele está movimentando as águas. Deus não coloca a promessa na tua mão meia boca, não. Ele não coloca as coisas divididas para você, não. Se Ele te der um prato, vai ser prato cheio, para te satisfazer. Agora, tem gente que não consegue ver esse tempo de Deus como um tempo de sabatina, como um tempo de aprendizado. E aí vai a primeira palavra rema para você nessa noite. Primeira coisa, a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então eu quero dizer para você, como eu disse para você, Deus não está nessa eternidade, Deus está no tempo Kairos.
Então, se para Deus um dia é como 1000 anos, significa que se você está esperando um ano uma promessa, para Deus é um segundo. Às vezes você está ali sofrendo, meu Deus, eu estou esperando, não acontece, não sei o quê. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Se você ler a palavra de Deus, abra a sua Bíblia aí lá em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Quem aqui já ouviu falar em alguma pregação que Deus criou o mundo em 6 dias? Quem aqui já ouviu falar isso? Quem já leu isso aqui na palavra? Gênesis 1. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quem entendeu até aí? Amém? Vamos para o 2. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Quem entendeu até aí? Amém? Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então nós estamos no segundo dia. Todo mundo está entendendo aí? Vamos para o versículo número 9. Diz também Deus: peraí, 9 não, peraí. É 9 mesmo. Disse Deus, peraí, vamos lá para o 9. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas, e deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que davam só semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Agora que vem o mistério aí, ó. No 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o maior para governar o dia, né? O maior, deixa eu achar aqui que eu perdi. O maior para governar, peraí, irmãos, que eu perdi aqui, peraí. O maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazendo separação entre luz e treva. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. Agora eu quero que alguém me explique. Se o sol, ele era para governar o dia, e a noite era para governar, e a lua para governar a noite. E isso aconteceu no 4º dia. Confere? Então, como que o primeiro dia foi contado? Como que o segundo dia foi contado? Como que o terceiro dia foi contado? Se aqueles que governariam noite e dia só nascem no 4º dia. Olha o mistério de Deus aqui. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, para as promessas se cumprirem na nossa vida, ele não está cronometrado de acordo com a nossa vida. Existem pessoas que nascem no lar evangélico, crescem e vão viver uma vida com Deus o tempo todo.
Existem outras pessoas que vão aceitar a Jesus. Existem pessoas que vão aceitar Jesus lá no final da vida. Por que muitas pessoas falam assim, no último dia, tem pessoas que falam isso, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu vou viver minha vida e no último dia eu arrependo e tal, aquele negócio todo. Mas e se você não tiver tempo? E se o tempo que você acha que vai ter lá no final da sua vida não se chegar a você? Quantas pessoas nós conhecemos que morreram de acidentes? Quantas pessoas que não aguentaram a pressão da vida e se suicidaram? Quantas pessoas? Aqueles dois ladrões que aceitaram a Jesus, aqueles dois ladrões que foram crucificados com Jesus, um recebe o Espírito Santo e fala para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus fala para ele? Hoje ainda tu entrarás comigo no paraíso. O outro recebe o capeta lá e fala: tu não és filho de Deus, só você e eu também. Ele não foi salvo. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Talvez você chegou aqui nessa noite querendo ouvir algo de Deus para você. Eu quero dizer para você uma coisa. Existem pessoas que Deus fala, refala, trifala, vai falando com ele, e ele vai jogando o que Deus falou de lado. Existem pessoas que buscam a voz de Deus naquele que não professa a fé em Cristo. Existem pessoas, e o Salmo 1 é muito claro quando diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem pessoas que acham que vão ter solução para os seus problemas numa mesa de bar. Tem pessoas que acham que vão achar a solução para sua vida num carteado. Tem pessoas que acham que vão encontrar a solução para os seus problemas no braço de uma mulher, no braço de um homem, no adultério, na prostituição, nas drogas, em tudo quanto é porcaria que existe nesse mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você foi concebido, eu sempre falo isso aqui na igreja. Quando você foi concebido, o que Deus fez com você? No meio de milhões de espermatozoides, ele falou: vai você, pá! Te joga lá na frente. E você nasceu. Você nasceu não foi porque você tem os olhos lindos e maravilhosos, não. Você nasceu para adorar a Deus. Às vezes você pensa que a tua vida já não tem mais sentido, que não tem mais nada, mas lembre-se, lá na tua concepção, Deus falou: vai você, é você que vai vencer, é você que vai honrar o meu nome nessa terra. Deus, amados irmãos, Ele não errou. Às vezes você pensa assim: pastor, mas o fulano de tal é fruto de um estupro. Talvez não, com certeza aconteceu essa desgraça na vida de uma pessoa, sim. Talvez aquele fruto daquele estupro seria um grande pregador da palavra de Deus. Cada um de nós tem os seus problemas, cada um de nós tem a sua vida, mas você precisa entender e acreditar em algo que está na palavra de Deus. Deus, amados irmãos, Ele é santo. E quando Ele quer purificar algo, até aquilo que é torto, Ele conserta. Às vezes você fala assim: a minha vida não tem mais jeito. Tem sim. Deus não dá uma prova maior do que as pessoas possam suportar. E eu sempre tenho pregado nesta igreja que a nossa cruz, amados irmãos, ela tem peso e tamanho para cada um de nós. A diferença é: alguns vão pegar a sua cruz e vão seguir Jesus, e outros vão começar a penduricar na cruz. Não pede assim, que pode, põe lá. Não, dá um tombo no que pode, põe lá. Não, peraí, uma droguinha aqui, põe lá. Lá na frente, ele não estará aguentando carregar a sua cruz, porque ele encheu a sua cruz de penduricados. Teve uma minissérie que passou muitos anos atrás,
na Rede Globo que chamava, se eu não estou enganado, o Pagador de Promessas. Não sei se alguém aqui lembra quando passou isso. Era um cara que saiu da Bahia com destino, se eu não me engano, a São Paulo, carregando uma cruz. Só que quando esse cara chegou na cidade que ele ia lá em São Paulo, tinha tanto penduricado na cruz dele, mas tinha tanta foto, eu não sei o que, um monte tem bolsa, um monte tem lá. O cara chegou lá desgastado de tudo. Hein? Agora eu pergunto para você, nessa noite, o que você quer depositar na cruz de Cristo, que está na sua cruz e você não está aguentando levar? A cruz de Cristo está aqui. Está na hora de você se desfazer desse monte de mulambo, de mulambada que você colocou na tua cruz. E para você fazer isso é nessa noite. Porque talvez amanhã você não vai ter oportunidade. Talvez amanhã você não vai ter condições de dizer assim: Senhor, está aqui minhas coisas. Sabe por quê? Porque Jesus pode voltar daqui a 5 minutos. E se você, amado irmão, não estiver uma vida consertada com Deus, eu prego isso todas as noites aqui nessa igreja, todos os dias de culto, né? Se você não estiver uma vida alinhada com Deus, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. E não existe luta, tribulação maior do que a que virá na grande tribulação para aqueles que ficarem aqui. As pessoas hoje, elas falam assim: não se pode pregar sobre a volta de Jesus, porque isso aí não rende, porque isso aí não traz pessoas para a igreja. Só lamento para quem não prega isso, porque Jesus pregou isso. Ele pregou que ele iria voltar. Se você não está esperando a volta de Jesus, amado, você está esperando quem? Se você não está entendendo aquilo que Deus está falando com você, através dos seus profetas, da palavra, através de testemunhos de pessoas, você está ouvindo quem? Quem você está ouvindo? Que você está dando mais lugar para essa pessoa na tua vida do que a Cristo. Eu costumo dizer que tem gente que é tão bocó, tão besta, que ele chega perto do vizinho dele, desaba a vida dele inteira do vizinho. Meu marido, não sei o que, meu marido não presta, meu marido, nossa, é muito chato, tá? Mas de repente aquela pessoa que você está falando está de olho no teu marido, está olhando para o teu marido lá e cobiçando, e você jogando ele para cima da pessoa. Talvez o marido chega perto do colega dele lá do serviço: rapaz, minha mulher é chata demais, que não sei mais o que, e está ficando velha, não sei mais o que. E talvez aquele cara está de olho na tua mulher, está de olho na tua fazenda, está de olho nos teus rendimentos, está de olho nos teus filhos. Está na hora de tirar a viseira do meio da cara e começar a enxergar o livramento que Deus tem dado. As pessoas têm olhado e simplesmente se maravilhado, estão igual no tempo de Noé: vamos casar todo mundo, vamos beber bolo, vamos não sei o que, e papapá. E de repente vem um dilúvio, ó, pá! Só sobrou a família de Noé e os animais que ele colocou na arca. Aonde está a sua fé? Aquilo que Deus falou para você que ele ia realizar, não está escondido não. Talvez, amados irmãos, você está jogando a sujeirinha para debaixo do tapete e achando que Deus não está vendo. Está na hora, amados irmãos, de abrir o coração para Deus e deixar Ele entrar e fazer a faxina que precisa ser feita. Vai doer? Dói. Mas você vai poder dizer: estou livre, estou limpo. A Bíblia diz que aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. A Bíblia fala que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. O que o porco faz com a pedra? Ele engole ela. E depois aquela pedra sai lá pelos excrementos dele lá. Ele não dá valor àquilo lá. Mas nós somos seres inteligentes. Se alguém colocar um tesouro na sua mão, tu não vai enterrar. Tu vai fazer ele multiplicar. E eu quero dizer para você nessa noite, aqui no nosso meio tem pregadores, tem levitas aqui no nosso meio, tem pessoas aqui que Deus falou: você vai pregar lá nos Estados Unidos, você vai louvar o meu nome, você vai sair, vai orar, as pessoas serão curadas. Mas essas pessoas não acreditaram na promessa de Deus, estão com seus talentos enterrados
Evangelho, o Senhor falou em sua palavra que o menor seria o maior no reino dos céus. Talvez você veja essa igreja pequenininha aqui, ó, pequenininha. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, amados irmãos, seja eu, seja quem quer que está aqui, o inferno se abala, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. As pessoas podem achar, a sociedade pode achar que nós não valemos nada. Eu não estou nem aí para a sociedade. Eu não ando segundo padrões de sociedade, ando segundo o padrão do Espírito Santo. E foi minha companheira, né, lá em Divisa, e ela sabe do meu caráter. Comigo não tem esse negócio de passar a mão na cabeça de ninguém, não. Não tem, e não passo. Sou uma pessoa verdadeira com todo mundo. Está errado, ó, vamos alinhar isso aqui, vamos consertar isso aqui. Está errado isso aqui, velho. O padrão está aqui, ó. Essa é a constituição da nossa vida. Se você está tendo outra constituição aí que está regindo a sua vida, abre o olho. Abre o olho. Talvez o que você está ouvindo por aí, amados irmãos, não é o que Deus realmente está falando. Há uns dias atrás, uns meses atrás, eu vi uma pessoa dizer: hoje não acontece mais milagres. Repreendido em nome de Jesus. Só se na tua igreja não acontece milagres. Se o próprio Jesus disse que esses sinais acompanhariam os que creem, como é que a pessoa fala que não acontece mais? Eu tenho fé e acredito, amados irmãos, que se tiver uma pessoa enferma e chegar uma pessoa cheia do Espírito Santo ali, e ele começar a orar pelaquela pessoa, a pessoa vai ser curada. Agora, se eu não acreditar nisso, que Deus é esse que eu sirvo? Se eu não acreditar que Deus opera milagres, que Deus restaura vidas, a bispa Sônia Hernandes, ela fala uma coisa interessantíssima no CD, ela fala assim: aonde Jesus entra, não tem como ele não ser notado, porque todo mundo olha para ele. Agora, por que todo mundo olha para ele? Porque ele é luz. Gostaria que você ficasse de pé. E eu gostaria que você curvasse a tua cabeça, para você que está nos acompanhando aí, que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.